Existe diferença brutal entre ter discurso e ter poder, entre falar sobre independência e realmente poder ser independente, entre posar como líder soberano e descobrir que soberania sem força econômica é apenas teatro. E Donald Trump acabou de dar aula dessa diferença para Lula da forma mais humilhante possível. Não em reunião privada, não através de canais diplomáticos discretos, mas em coletiva de imprensa global, com câmeras ao vivo, com jornalistas do mundo inteiro assistindo, com zero sutileza. O Brasil vai pagar caro se não abrir o mercado. 7 palavras, ditas com um sorriso no rosto, tom quase casual, como se estivesse comentando sobre clima, mas cada palavra calibrada para humilhar, para deixar claro quem realmente manda, para expor que toda conversa de Lula sobre multipolaridade e independência é ilusão que desmorona no momento que poder real é exercido. E a humilhação não foi apenas nas palavras, foi no contexto. Trump estava ao lado de presidente da Argentina, Javier Milei. Estava elogiando Milei por fazer escolhas inteligentes, por abrir economia, por alinhar com o Ocidente. E então, sem transição, virou e soltou frases sobre Brasil. A comparação implícita foi devastadora. Argentina sob Milei, aliado inteligente que será recompensado. Brasil sob Lula, teimoso que será punido. Vamos entender o que realmente está acontecendo. Porque isso não é birra pessoal de Trump. Não é capricho diplomático, é guerra econômica. E Brasil está perdendo antes mesmo de começar a lutar. Trump quer abertura de mercado brasileiro. Especificamente, quer que Brasil reduza tarifas sobre produtos americanos. Quer acesso facilitado para empresas americanas em setores que Brasil protege. Quer que Brasil pare de dar tratamento preferencial para a China. E quer que Brasil alinhe com sanções americanas contra adversários de Washington. São demandas razoáveis do ponto de vista de Trump. EUA é o maior mercado individual do mundo. Brasil exporta mais de 80 bilhões de dólares anualmente para americanos. Se EUA fecha portas, a economia brasileira colapsa. Então pedir reciprocidade, pedir que Brasil também abra mercado para produtos americanos, não é absurdo. É barganha normal entre países. Mas Lula, preso em ideologia de décadas, se recusa. Porque abrir mercado para a EUA seria entreguismo, seria neoliberalismo, seria submissão ao imperialismo. Então mantém tarifas altas, mantém barreiras, mantém protecionismo que beneficia alguns setores industriais ineficientes à custa de consumidor brasileiro que paga mais caro por tudo. E agora Trump está dizendo, tudo bem, você quer manter mercado fechado? Eu fecho o meu também. E quando eu fecho, você perde muito mais que eu. As tarifas ameaçadas são massivas. 50% sobre aço brasileiro, 40% sobre carne, 35% sobre café, 25% sobre soja. Isso não é negociação, é estrangulamento. É destruição deliberada de setores inteiros da economia brasileira. Agronegócio brasileiro está em pânico, porque vive de exportação. E se maior mercado do mundo fecha portas ou torna produtos brasileiros não competitivos através de tarifas, milhares de fazendeiros vão quebrar. Empregos no campo desaparecerão. Cidades inteiras que dependem de agro entrarão em crise. Siderúrgicas brasileiras já estão calculando perdas. Aço brasileiro compete no mercado americano por qualidade e preço. Com tarifa de 50%, não compete mais. Plantas vão fechar. Trabalhadores serão demitidos. E não temporariamente, permanentemente. E café? Brasil é maior produtor mundial. Mas consumidor americano não precisa de café brasileiro. Pode comprar de Colômbia, de Vietnã, de Etiópia. Com tarifa de 35%, café brasileiro vira muito mais caro. Consumidor americano muda para concorrente. E produtor brasileiro perde mercado que levou décadas para construir. Trump sabe exatamente o que está fazendo. Não está blefando. Está usando o poder econômico como arma. E arma é efetiva apenas se o adversário acredita que será usada. Então, a humilhação pública de Lula serve propósito. Mostra que Trump está disposto a executar ameaças, que não é apenas postura. E Lula? Resposta foi patética. Porta-voz do Palácio do Planalto disse que Brasil não se dobra a chantagens, que soberania nacional não é negociável, que tradição de política externa brasileira será mantida. Retórica vazia. Porque quando tarifas entrarem em vigor, quando empregos começarem a desaparecer, quando o agronegócio começar a pressionar, discurso sobre soberania não alimenta a família de trabalhador demitido. E o que é mais frustrante é que isso é completamente evitável. Brasil não precisa se dobrar. Precisa ser pragmático.
Negociar abertura gradual de mercado em troca de acesso mantido ao mercado americano. Fazer acordo que beneficie ambos lados. É assim que comércio internacional funciona. É assim que países sérios operam. Mas Lula não consegue. Porque para ele, política externa não é sobre interesse nacional. É sobre ideologia. É sobre manter imagem de resistente ao imperialismo. É sobre agradar base que valoriza postura mais que resultados. E brasileiro comum paga preço dessa teimosia ideológica. Compare com Milei. A Argentina também tem economia protegida. Também tem setores ineficientes que reclamam de concorrência. Mas Milei entende que integração com a economia global é caminho para a prosperidade. Que protecionismo apenas protege ineficiência. Então está abrindo mercado, reduzindo tarifas, facilitando investimento estrangeiro. E Trump recompensa isso, não apenas com palavras, com ações. Acordo comercial bilateral sendo negociado, investimento americano fluindo para a Argentina, apoio em renegociação de dívida com o FMI. Milei faz escolhas inteligentes e está sendo recompensado. Lula faz escolhas ideológicas e está sendo punido. E pior, está arrastando o Brasil inteiro com ele. A exposição pública de Lula funciona também como um recado direto aos demais países da América Latina. Vejam o que acontece quando se opta por confrontar Washington por puro alinhamento ideológico. Observem como o Brasil, um país grande, com recursos e peso regional, está sendo pressionado e estrangulado economicamente. Agora imaginem o destino de nações menores, sem a mesma estrutura ou reservas. A mensagem é clara. Quem quiser evitar o mesmo fim, alinhe-se. É exercício de poder brutal mais efetivo. Trump não está fazendo diplomacia tradicional de cortesias e ambiguidades, está fazendo política de poder descarnada. E funciona porque EUA tem poder para fazer funcionar. E reação dentro do Brasil. Agronegócio está furioso com Lula, porque são eles que pagarão preço imediato. Já havia tensão por políticas ambientais, por MST invadindo propriedades, por retórica anti-agro de ministros petistas. Agora adiciona a guerra tarifária que Lula provocou por teimosia ideológica. Bancada ruralista no Congresso está em reuniões urgentes, discutindo como forçar Lula a negociar, ameaçando bloquear a agenda legislativa do governo, porque representam estados que vivem de exportação agrícola e constituintes deles vão falir se tarifas entrarem em vigor. Empresários industriais também estão pressionando, porque dependem de insumos importados que ficam mais caros com o protecionismo brasileiro e exportam produtos que ficarão inviáveis com tarifas americanas. Estão entre rocha e lugar duro por causa de ideologia de Lula. E trabalhadores ainda não entenderam completamente. Mídia pró-Lula está fazendo o trabalho de minimizar, dizendo que é postura firme contra bullying americano. Mas quando demissões começarem, quando salários caírem, quando a inflação subir porque produtos importados ficam mais caros, trabalhador vai entender. E vai culpar Lula. Com razão. Internacionalmente, humilhação de Lula é vista como confirmação de realidade que progressistas odeiam admitir. Que ordem internacional não é multipolar, que EUA continua dominante e que desafiar Washington sem ter poder para bancar consequências é suicídio econômico. China está observando e calculando se vale a pena manter investimentos em Brasil que antagoniza a EUA, porque empresas chinesas também dependem de acesso ao mercado americano. Se tiverem que escolher entre Brasil e EUA, escolherão EUA. Sempre, porque mercado americano vale 10 vezes mercado brasileiro. Então o Brasil está conseguindo o pior dos dois mundos, antagonizando EUA sem ganhar compromisso real de China. É incompetência estratégica de nível que impressiona até observadores cínicos. E há dimensão pessoal na humilhação que Trump infligiu, porque Lula passou carreira construindo imagem de líder global, de estadista respeitado, de alguém que senta em mesa com grandes potências como igual. Trump acabou de mostrar que é ilusão, que Lula é líder de economia emergente vulnerável, que pode ser esmagada se ousar desafiar real potência. A imagem de Lula ao lado de líderes do G7, posando para fotos, dando declarações sobre ordem mundial, está quebrada, porque todos viram Trump tratá-lo como subordinado desobediente, que precisa ser disciplinado. E essa imagem não se recupera facilmente. Oposição está adorando, porque não precisa atacar Lula. Trump já fez trabalho, apenas precisa amplificar, mostrar vídeo da coletiva, mostrar sorriso de Trump ao lado de Milei enquanto ameaça Brasil, deixar contraste falar por si. E Centrão, sempre pragmático, está vendo escrita na parede. Lula está politicamente ferido, economicamente vulnerável, internacionalmente humilhado.
Não é cavalo em que querem continuar apostando. Começam a calcular distância, a preparar saltos para próximo líder que pareça mais competente. Nos próximos dias, pressão sobre Lula vai se intensificar, porque tarifas não são ameaça vaga. Trump estabeleceu prazo, 30 dias para o Brasil apresentar proposta de abertura de mercado. Se não apresentar, tarifas entram em vigor automaticamente. 30 dias. É tudo que Lula tem para engolir orgulho, para admitir que estava errado, para negociar de posição de fraqueza, porque perdeu a oportunidade de negociar de posição de força. E se não negociar, se dobrar em ideologia e deixar tarifas entrarem, será catástrofe para a economia, para emprego, para Lula politicamente. Porque sacrificar bem-estar de milhões de brasileiros no altar de ideologia anti-americana obsoleta é algo que nem base mais fiel perdoará quando o desemprego bater na porta. Se esta análise ajudou você a entender magnitude da humilhação que Trump infligiu e perigo econômico que teimosia de Lula criou, compartilhe, porque mídia pró-governo está a vender como firmeza. Mas não é firmeza, é teimosia autodestrutiva, e diferença importa. Brasil está em encruzilhada. Pode ter líder que escolhe pragmatismo sobre ideologia e salva a economia, ou pode ter líder que mantém postura anti-imperialista enquanto empregos desaparecem. Lula está escolhendo o segundo, e brasileiros pagarão preço. Trump humilhou Lula publicamente, mas humilhação real vem depois. Quando consequências econômicas de escolhas ideológicas de Lula começarem a destruir vidas de trabalhadores brasileiros, quando famílias perderem renda porque Lula preferiu ser soberano a ser inteligente. Obrigado por acompanhar. Guerra tarifária está apenas começando. E Brasil está entrando sem estratégia, sem aliados confiáveis, sem opções. Sob liderança de político que confunde teimosia com força e postura com política. Resultados serão devastadores, e responsabilidade será inteiramente de Lula.